Seja bem-vindo, este é o primeiro dos 4 vídeos de 5 minutos em que falaremos da base da filosofia marxiana, da base desse filósofo tão presente nas ciências humanas, em todas elas, história, filosofia, sociologia, psicologia, e tão presente também nos vestibulares. E o primeiro conceito, sem perda de tempo, a trabalhar sobre Karl Marx é o conceito de ideologia, que podemos definir como uma grande lorota para enganar o Zé Povinho. Ou seja, numa visão positivista, ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias. Mas numa visão marxiana, marxista, de Karl Marx, a ideologia é uma lorota, é um conjunto de ideias formuladas por uma elite dominante, pela burguesia, por exemplo, para enganar o povo. Exemplo disso é a lorota, é a ideologia do funcionário do mês. Daqui a pouco voltaremos a falar dessa ideologia, mas segundo o conceito marxista, o conceito de filosofia. Bem, se a ideologia é um conjunto de ideias bem tendenciosas que partem de uma elite para dominar o trabalhador, o pobre, a massa, a filosofia é a única arma contra a ideologia. A filosofia desmascara a ideologia. A filosofia tem a função de colocar em crise, de criticar, de questionar uma ideologia estabelecida. Então, quanto à ideologia pura, diz: o funcionário do mês é um prêmio dado àquele funcionário que desempenhou suas funções de modo mais competente, colaborativo, blá 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 blá. A filosofia vem, e diz: babaquice, o funcionário do mês é aquele idiota que deu mais lucro para o seu patrão, ganhando o mesmo salário. A única diferença é que ele vai ter a sua foto emoldurada e pendurada na parede. Simples. Se a filosofia enfrenta a ideologia, o que vem a ser a praxis? Bom, Karl Marx diz que é inútil, ele chama isso de idealismo, a filosofia que não tem ligação com a realidade, com a prática. Ele chama de inútil, de idealista, a filosofia que não pode ser praticada, que não muda a realidade. Tão inútil quanto essa filosofia idealista é também o ativismo, ou seja, a atuação numa tentativa de mudar a realidade sem uma filosofia por trás. Ou seja, de nada adianta aquele sujeito que estuda, que filosofa, que cria teorias, que pensa teorias, mas que não muda a realidade, é o idealista, e de nada adianta o sujeito que age, que é ativo, que tenta mudar a sociedade à sua volta, mas que não sabe o porquê disso, que não tem uma filosofia, uma ideia por trás disso. Então, a praxis é, no marxismo, a união entre a ideia e a prática. Prática sem ideia é idiota. Ideia sem prática é inútil, é broxa, não produz nada. Materialismo histórico, dialético, ou materialismo histórico, que vem a ser isso? Marx imagina a sociedade dentro de duas estruturas, infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura, aqui embaixo, minha mão direita, são as relações de trabalho, como nós trabalhamos, como nós vivemos. E a superestrutura é a cultura, como nós nos comportamos. Para Marx, sempre a infraestrutura determina a superestrutura. Sempre as relações de trabalho determinam como nós vivemos, como nós nos comportamos. 2 exemplos. Em Atenas, há 2.500 anos, havia 60% de escravos. Enquanto os escravos trabalhavam, modo de produção escravista, os cidadãos atenienses tinham tempo para filosofar, tinham tempo para pensar a democracia, a política, o teatro, o esporte e por aí se vai. Um exemplo mais contemporâneo, o modo de produção capitalista, o nosso modo de produção industrial, bancário e por aí se vai, financeiro, né? Nosso modo de produção capitalista produz muito, vende muito e consome muito. Logo, se a nossa infraestrutura é desse modo, muito produtora, excessivamente consumista e materialista, a nossa cultura, nosso comportamento segue esse modelo. Então nós valorizamos muito mais o ter em nosso tempo do que o ser. Ou seja, se você se você quer se medir pelos livros que leu, pelas ideias que defende, você é um grande derrotado, pois
De nada adianta ser se você não tiver. E ter significa sucesso material, conquistas materiais, bens materiais.